como que vai ser a formação em terapia sistêmica através dos cavalos? Para quem é? Para toda aquela pessoa que deseja um autoconhecimento profundo. Rafa, eu desejo uma imersão. Eu preciso me preparar para o meu crescimento profissional. Eu desenvolver mentalidade de crescimento. Para quem é terapeuta, coach, treinador, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, pessoas da área da saúde e comportamental e treinamentos de liderança, treinamentos de equipe, essa formação ela vai capacitar para você já sair atuando dentro do teu conhecimento que você tem. Na turma anterior, né, Carol, a gente teve algumas alunas que já conseguiram de imediato fazer os seus grupos de estudo, fazer exercícios, já de imediato após a formação, já conseguem remunerar e muito bem através desse novo conhecimento. Muita gente tem medo do cavalo, mas não é do cavalo, que nem a Carol mesmo falou. O cavalo empaca, mas por que ele empaca? Porque nós empacamos em nossos comportamentos em muitos momentos da nossa vida. E não existe você sair dessa formação sem ter uma transformação muito profunda de quem você é enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Você amadurece de verdade. O cavalo, simplesmente por ele existir e ser da forma que ele é, a nossa presença com ele nos traz alguns benefícios, né? É um animal, não é pequeno, né? Se você comparar a uma criança, ele é gigante. Eu gosto de fazer uma comparação sempre que a gente olhar para o cavalo, a gente adulto olhar para o cavalo é uma coisa. Agora, se ajoelha e olha para ele da altura da criança para o cavalo, ele fica enorme, né? Então, a sensação que o cavalo te passa de autonomia, de empoderamento, de você poder montar num animal desses de 500, 600 quilos, única e exclusivamente por isso, nem levando em consideração o movimento que o cavalo faz, nem levando em consideração as outras coisas que a gente trabalha tecnicamente, dentro já traz um benefício gigantesco, né? Só pelo fato de estar na presença dos cavalos e você compreender o teu tamanho, o tamanho do cavalo e ele permitir esse acesso, essa conexão, só pelo fato desse primeiro passo, gerando a conexão, muitas barreiras de crescimento, muitas barreiras de permissão já são quebradas. Muita gente se emociona só pelo fato de se aproximar do cavalo, só pelo fato de chegar perto, porque o cavalo ele trabalha toda a tua linguagem corporal. Ele sente o cheiro do estresse, ele sente os teus batimentos cardíacos. Então o cavalo emocionalmente ele alcança os teus sentimentos mais primitivos de você se sentir pequena. Aquele vazio no coração, só pelo fato de estar na presença dos cavalos, eles já vão quebrando. Formação de 4 módulos, onde a gente começa trabalhando com a Carol e com o Paulo a respeito da etimologia. Né? Eu tive a formação e o meu exercício era levar o cavalo a andar. Só levar o cavalo a andar, prestem atenção, que nunca é só isso. E na verdade ele não andou comigo, né? E leva pra mente, mas poxa, como que não? Era em relação ao tema que eu precisava trabalhar, então ele travou. Quando ele travou na 3ª vez eu entendi, opa, não é o cavalo, sou eu aqui dentro que preciso virar essa chave ou olhar internamente para as minhas situações ou o que está me bloqueando. Sobre os cuidados que vocês precisam ter, sobre o histórico do cavalo, sobre como vocês precisam observar o cavalo dentro da sociedade dele, né? A hierarquia, o respeitar a comunicação como o cavalo dele, né? se socializa entre eles, né? E é por isso que é importante sempre, quando forem trabalhar com esse tipo de situação, não é juntar um cavalo de cada canto e colocar ali, né? Mas são cavalos que convivem em bando, eles convivem. É fundamental essa parte etimológica antes da gente entrar para a parte sistêmica. Trazer aspectos do comportamento do cavalo, porque tem questões que são do cavalo. Nem tudo é sistêmico. Nem tudo é sistêmico. A pessoa que trabalha com cavalo diz que sabe de tudo é porque não sabe de nada. Então, imediatamente a pessoa após o curso já tem capacidade de, através do nível básico, de incluir o seu conhecimento dentro dessa ferramenta aqui. O ano de 2026 é o ano do cavalo, né? É isso aí. Eu sabia. Então quem percebe novidade no ar, uma energia nova no ar, essa formação é para quem deseja acelerar com velocidade e equilíbrio. Se a gente for falar em natureza, não tem bando para viver. Eles se defendem em bando. Eles têm todo um sistema de cuidado entre eles
que um avisa o outro para eles poderem se defender de algum predador, de algum possível predador, né? Então, dificilmente um cavalo vive sozinho no sistema selvagem, né? Claro, da forma como que os cavalos existem hoje é uma coisa totalmente diferente, mas ele consegue sobreviver, mas não ter uma vida saudável, né? Vocês entendem, gente, a importância do que o Paulo acabou de trazer? Muita gente, ó, até o cavalo respondeu lá de fora, de novo, muita gente acaba, 50% a 60% das empresas fecham nos primeiros anos. Muitos profissionais que estão em transição de carreira, a gente não cresce sozinho. E é essa conexão de bando que a gente aprende com os cavalos, como estabelecer esse feedback imediato, como fazer alternância de liderança. Então todos esses aprendizados a gente aprende aqui no campo de forma sistêmica e liberando as nossas amarras que vêm de gerações de tantas questões pessoais que cada um na sua própria história desenvolve. A gente vai aprender a montar nos cavalos? Não, no chão, junto à manada. Tanto que eu gosto de falar que a gente se torna humanada, porque é uma mescla entre nós humanos e os cavalos. Realmente para quem vai atuar na área, não, como eu falei lá de início, para todo profissional que deseja um aperfeiçoamento, só que nenhum curso, nenhuma formação te prepara mentalmente, te capacita para você enfrentar o que acontece no dia a dia em relação à pressão do sistema, a tomar decisões, a posicionamento. Então essa parte de habilidades emocionais é o que a gente aprende muito fortemente aqui no campo com os cavalos. Terá supervisão após o encerramento da formação? Sim, terá supervisão, tá? A gente formou a turma anterior, 4 módulos, 2 módulos presenciais e 2 módulos online. A partir do encerramento dessa próxima turma, a gente vai dar supervisão. O que significa essa supervisão? Eu estou insegura em relação a construir minha primeira turma de vivência, meu primeiro treinamento empresarial, ou como que eu faço para unificar? Como já me perguntaram, eu sou massoterapeuta, sou reikiana, eu quero unificar o que eu já faço através dos cavalos, eu posso? E como você pode? Porque o cavalo ele tem essa habilidade de estabelecer a coerência cardíaca, onde você elimina do teu corpo físico as memórias de ansiedade, de medo, de insegurança. E olha como já muda tudo só por ele chegar aqui. Sim, uma das nossas alunas, ela tinha medo de chegar próximo do cavalo. E é tão lindo quando a gente vê essa transformação, porque na maioria das vezes a pessoa não tem medo do cavalo. A pessoa tem medo da própria grandeza. Ela tem medo da própria força. Porque lá atrás ela foi ensinada a se reduzir para servir ao outro. Ela foi ensinada a ficar pequena para dar espaço para outra pessoa. E aqui junto aos cavalos a gente aprende muito fortemente essa alternância de liderança. O cavalo ele tem uma hierarquia muito bem definida, né? Desde o primeiro na hierarquia até o último. Não que isso não tem nada a ver com força, não tem nada com a forma de se fazer as coisas. Aqui a gente tem uma hierarquia muito bem definida. Tem uma palavra que o Paulo usou que fez toda a diferença e foi onde mudou a minha vida também. Toda e qualquer relação que a gente faz na força quer dizer que aquilo não é para você. Quer dizer que você não estabeleceu conexão. E quando não se estabelece conexão, são 2 indivíduos separados. E tem muita gente que fala: os meus funcionários não me ouvem, os meus clientes não me ouvem e eu carrego eles nas costas. Então, toda e qualquer relação que você faz na força é porque não está acontecendo isso que os cavalos ensinam, que é a alternância de liderança.